a chegada da eletricidade no Brasil. A faísca do progresso era uma noite típica, como tantas outras, em Campos dos Goytacazes, por volta de 1883. As ruas, marcadas por suas calçadas de pedra, respiravam o silêncio que só as noites sem eletricidade conseguem oferecer. O brilho tímido dos lampiões a óleo desenhava sombras longas e misteriosas nas paredes das casas, enquanto a brisa leve trazia consigo o aroma adocicado dos canaviais próximos. Tudo parecia imóvel, suspenso no tempo, até que, de repente, o improvável aconteceu. Uma luz. Não um fogo tremeluzente, nem uma lamparina tímida, mas uma luz sólida, quase desafiadora, rompeu a escuridão da Praça São Salvador. Aquela lâmpada elétrica parecia não apenas iluminar, mas clamar: o futuro chegou. A multidão, que se reuniu para assistir à cena, mal acreditava no que via. Alguns cochichavam, como se aquilo fosse um tipo de mágica. Outros apenas observavam, hipnotizados, com o brilho refletido em seus olhos. Mas por que Campos? O que fazia aquela cidade pacata ser o palco de tal revolução? A resposta, curiosamente, estava escondida não em sua praça iluminada, mas nos arredores rurais, onde a força de um rio e a engenhosidade de uma ideia se reuniram para mudar a história. As águas, que há tanto tempo serviam a moagem da cana, agora pulsavam em uma dança nova, como se sussurrassem segredos de um futuro que ainda estava por vir. E assim, enquanto a lâmpada reluzia, uma outra luz começava a brilhar nos olhos dos moradores. A percepção de que a energia que antes parecia tão distante já fazia parte de suas vidas. O que mais essa nova força poderia transformar? Nos engenhos, nas fábricas, nas casas, ou até nos próprios sonhos. Entre cana-de-açúcar e correntes elétricas, antes da luz, havia um movimento. Nos arredores de Campos dos Goytacazes, o som das rodas de água girando nos engenhos era quase tão constante quanto o próprio vento. O rio Paraíba do Sul, que por séculos havia sustentado a economia açucareira da região, parecia ter se cansado de apenas mover moinhos. Agora, suas águas corriam como se ansiassem por algo maior, algo que ressoasse além das margens. Foi na Fazenda São Bento que a transformação começou. A instalação da usina elétrica ali não era apenas uma inovação técnica, era uma ruptura com o próprio tecido do passado. As turbinas, movidas pela queda de água, giravam com um vigor quase poético, transformando a energia do rio em um poder invisível e ainda assim palpável. Eletricidade. Era como se o Paraíba, outrora dócil e servil, tivesse ganho uma nova identidade. Enquanto os engenhos ainda produziam açúcar com a força de séculos passados, a eletricidade gerada pela usina parecia carregar consigo um outro sabor: o da possibilidade. Aquele lugar, onde as canas eram moídas e o suor da tradição ainda marcava a pele dos trabalhadores, agora também abrigava o pulsar da modernidade. Mas essa convivência não era pacífica. Como uma força que brota do inesperado, a energia elétrica começou a insinuar seu alcance. E o impacto não ficou apenas nos fios e postes. As primeiras aplicações transformaram a praça da cidade em uma vitrine brilhante de progresso, mas logo a eletricidade encontrou outros caminhos, outras vozes. Não seria ela também capaz de revolucionar o próprio trabalho nos engenhos, os modos de produção, ou, quem sabe, até os pensamentos dos que viam pela primeira vez o que o futuro poderia ser? O que começara como um projeto ambicioso na Fazenda São Bento estava se espalhando. E nos olhos dos moradores de Campos, o brilho da luz era só o começo de uma inquietação maior. Onde mais aquela força poderia chegar? O efeito cascata da modernidade. Quando a primeira lâmpada brilhou em Campos dos Goytacazes, algo mudou que não se podia medir apenas em watts. A luz trouxe consigo um fascínio quase místico, e as noites da cidade nunca mais seriam as mesmas. Agora, o que antes era um cenário de sombras e sussurros transformou-se em um palco, onde a modernidade encenava seu espetáculo. Mas a energia elétrica era mais do que iluminação. Ela era movimento, promessa e, acima de tudo, mudança. Nas ruas, as pessoas passavam a caminhar sob uma claridade que parecia viva. Para alguns,
a luz representava um convite para estender os dias. Para outros, era como se os próprios postes estivessem sussurrando sobre um futuro onde nada ficaria oculto. E não demorou para que outras cidades ouvissem esses rumores. Campos tornou-se um farol não apenas para viajantes, mas para todo o Brasil, que começava a despertar para a ideia de eletricidade. Os engenheiros da época eram quase como alquimistas modernos, transformando a força bruta da água em fios que alimentavam casas e sonhos. Porém, a eletricidade não via limites. Ela deslizava por entre postes e invadia as mentes, trazendo consigo a ideia de que o impossível talvez fosse apenas uma questão de tempo. Quem poderia imaginar o que mais poderia ser movido por essa energia invisível? E enquanto a cidade brilhava, os contrastes também se intensificavam. De um lado, o deslumbre de um progresso inevitável. Do outro, as vozes daqueles que ainda resistiam, que viam a eletricidade não como um milagre, mas como uma ameaça ao passado, à tradição, ao controle. Como os engenhos e a sociedade rural se adaptariam a esse novo brilho? Seria a luz elétrica uma força unificadora ou o início de um choque entre mundos? O que parecia uma simples revolução tecnológica estava apenas começando a mostrar suas ramificações. E no horizonte, algo mais parecia se agitar, algo maior do que qualquer um poderia prever. Sombras da mudança. Nem todos os encantos dos Goitacazes se renderam ao fascínio da nova luz. Para alguns, a lâmpada, que brilhava na Praça São Salvador, parecia mais um intruso do que uma bênção. Os mais velhos, acostumados ao calor aconchegante das lamparinas, viam a eletricidade com desconfiança. Para que tanta claridade? Murmuravam entre si. Outros, trabalhadores das antigas fábricas e engenhos, temiam que essa modernidade pudesse apagar mais do que as sombras, talvez o próprio modo de vida que conheciam. O contraste era inevitável. De um lado, os jovens e os visionários, prontos para abraçar o que quer que aquela força invisível pudesse oferecer. De outro, os tradicionalistas, que observavam de longe, como quem tenta decifrar uma ameaça disfarçada de progresso. As noites iluminadas, antes tão calmas, agora abrigavam debates acalorados, por vezes abafados pelas paredes das casas, mas sempre presentes no ar. A convivência entre o antigo e o novo não foi uma transição simples. A eletricidade, que parecia tão intangível, tinha o poder de revelar coisas escondidas, tanto no espaço físico quanto nas relações humanas. Postes e fios dividiam as paisagens, que antes pertenciam apenas aos canaviais e às árvores frondosas. E, com o passar do tempo, os que resistiam começaram a perceber algo estranho. Enquanto lutavam para preservar o passado, o futuro já havia se instalado, sorrateiro, na cidade. Por fim, a luz elétrica não apenas iluminou Campos, mas redefiniu o que a cidade poderia ser. Os engenhos, um símbolo da força da tradição, agora eram desafiados por máquinas que prometiam eficiência e inovação. As noites, antes marcadas por silêncios profundos, passaram a vibrar com um som diferente, um zumbido constante, quase imperceptível, que parecia o sussurro de uma nova era. Campos dos Goitacazes tornou-se mais do que a primeira cidade do Brasil a ter luz elétrica. Ela se tornou um marco de como o progresso, por mais inevitável que seja, nunca chega sem consequências. A eletricidade trouxe luz às ruas e, ao mesmo tempo, lançou novas sombras, dúvidas, desafios e a eterna pergunta que acompanha toda mudança: estamos prontos para o que vem depois? E aí, gostaram do vídeo? Deixe nos comentários sugestões para próximos vídeos. Obrigado!